reviravolta, mudou tudo em negociação para o Flamengo na próxima janela e a gente vai trazer tudo no vídeo de hoje. Além disso, tem o Flamengo entrando em fase decisiva para contratações. Até 6 reforços para o Fla-Flu e o PVC e o Abel Ferreira falando besteira sobre Bruno Henrique. Vamos comentar tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando, é claro, com a agendinha. Flamengo que folgou nesse domingo, depois da vitória de 5-1 por cima do Sport. Folga no domingo, hoje tem treino e amanhã treino também, se preparando aí pro Fla-Flu, que deve ter gente voltando aí da data FIFA, de reforço. Depois disso tem Bragantino no sábado, às 9 da noite. Galo no dia 25, às 9h30. E depois já é a grande final da Libertadores. Tô nervoso pra cacete cada dia mais. E aí depois a gente traz os jogos finais aí depois da Libertadores. Começando aqui com a minutagem de cada um dos jogadores do Brasil durante essa data FIFA. Alexandro com 89 minutos contra o Senegal. Danilo ficou no banco de reservas. Carrascal jogou 25 minutos contra a Nova Zelândia. Plata, 45 minutos contra o Canadá. O Uruguai, Arrascaeta não foi relacionado no primeiro jogo. Guilherme Varela jogou 90 minutos. Matias Vinha ficou no banco de reservas. Próxima rodada amanhã, no dia 18, Brasil e Tunísia, Uruguai e Estados Unidos. Colômbia, Nigéria, Equador, Nova Zelândia, todos os horários de Brasília, Brasil 4h30, Uruguai, Estados Unidos 9 da noite, Colômbia e Nigéria 10 da noite, Equador e Nova Zelândia 10h30. Então, tá aí. Vamos torcer aí para os jogadores não terem tanta minutagem aí, para eles terem condições de jogar no Fla-Flu. Mudando de assunto, o Flamengo, depois dessa vitória de 5-1 contra o Sport, disparou nesses cálculos mirabolantes aí que fazem de probabilidade de vencer o Campeonato Brasileiro. O Flamengo saltou aí, o Flamengo deu mais alguns passos em busca de levantar o troféu do Brasileirão em 2025, venceu por 5-1, e aí, segundo o levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, o Flamengo chegou a 72% de probabilidade de ser campeão, Palmeiras 26%, com Cruzeiro com 1,4% e Mirassol com 0,11%, tá aí. Não acredito muito nessas coisas não, mas pelo menos é um sinal grande aí de que o Flamengo avançou, principalmente que o Flamengo igualou no número de vitórias ali, né? Se eu não me engano, tem que confirmar. Mas de qualquer forma tá 3 pontos à frente, o que aumenta muito as chances do título de fato. Em nota oficial, o Flamengo destacou as medidas adotadas pela CBF para aprimorar a arbitragem brasileira, reforçou seu apoio nas iniciativas recentes da entidade, elogiou muito ali o Rodrigo Sintra, que é o manda-chuva da arbitragem, elogiou o Samir Chaldi também, presidente da CBF. Isso muito porque o plano é de profissionalizar os árbitros que hoje ganham por jogo, então eles têm sempre aquela incerteza, se eles tiverem, por acaso, uma lesão ou ficarem doentes, qualquer coisa do tipo, eles acabam não tendo um sustento recorrente ali, né? E essa profissionalização vai fazer com que eles tenham salário, todos os direitos, carteira de trabalho, tudo certinho. A parte, inclusive, psicológica e física deve ter um camp lá na CBF, um grupo, um staff que vai ser dedicado a isso. Então, todo um entorno mais profissional para os árbitros acaba melhorando as condições de trabalho para eles e também fechando mais ali as portas, tirando as brechas para fatores externos que podem acontecer, né? Então, uma ótima notícia, eu também elogio muito, concordo com a posição do Flamengo aí, elogiando essa postura. E agora, mudando de assunto, Flamengo provocando o Sport depois da vitória por 5-1. Flamengo goleou o Sport, um jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time pernambucano está oficialmente rebaixado. Com isso, disputará a Série B em 2026 e o Mengão aproveitou para provocar o Clube de Recife. Por meio de publicação nas redes sociais, o Flamengo quebrou o relembrou o Campeonato Brasileiro de 87 e botou a legenda, mas de 87, hein? Disse o mais querido, por quê? O pessoal lá do esporte gosta muito de falar de 87, né? Que a única coisa que eles têm é essa Série B de 87, que eles gostam de dizer que é a Série A
naquela falcatrua que foi feita lá. O Flamengo ganhou a primeira divisão, o Sport ganhou a segunda, e eles, em cima da hora, resolveram, não, vamos botar o campeão da Série A contra a Série B, que era módulo amarelo, módulo isso, módulo aquilo, e o Flamengo se negou. É claro, o Eurico Miranda deu uma canetada no fim do ano lá, resolveu. Quem é ele? Ele era na época do Clube dos 13, dos presidentes lá de 13 clubes que fizeram aquele grupo, mas foi uma palhaçada, e quem não considera o Flamengo campeão de 87 é porque tá querendo forçar muito a barra, né? Enfim, mudando de novo de assunto aqui, Felipe Luiz explica a substituição inusitada em jogo do Flamengo contra o Sport. Torcida rubro-negra foi surpreendida no início do segundo tempo do jogo entre Flamengo e Sport. Isso porque na volta do intervalo, Michael entrou em campo no lugar do João Vitor, zagueiro titular na partida, e aí em entrevista coletiva, Felipe Luiz explicou: tirei João Vitor porque ele estava com amarelo. Eric e Saul estavam também, mas eles são mais experientes, então optei por tirar o João, segurei o Emerson Royal mais atrás e deixei o corredor todo pro Michael, que é assim que ele jogava lá na Arábia. João tá sem jogar há muito tempo, jogar no Sub-20 não é a mesma coisa, o ritmo de circulação não é igual. Ele começou bem, mas depois sentiu, foi se desenvolvendo durante um jogo. É um jogador que confio. Tá aí o Felipe Luiz frisando a confiança, porque tem muita gente que fala que ele não confia no João Vitor e tal. Eu sou um deles, eu continuo achando que ele não confia. Esse nervosismo que às vezes ele entra em campo é pela falta de oportunidade. Se ele entrasse mais, ele ia estar mais ambientado, e é um bom zagueiro, ele tem tudo para vingar no Flamengo, tá? E agora vamos mudar, vamos falar aqui do fanfarrão do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Quebra o silêncio sobre essa situação do Bruno Henrique e desabafa. Questionado sobre a situação do Bruno Henrique, Abel Ferreira se isentou de julgar o atacante. Isentou, né? Porém, fez longo discurso sobre união e ética no futebol. Eu sou cidadão paulistano, trabalho há 5 anos no Brasil, fui muito bem recebido, sou muito grato ao futebol brasileiro e a todas as pessoas que me receberam aqui. Futebol aqui está nos genes da pessoa que vive, respira futebol. Portanto, futebol deveria ser o embaixador daquilo que é exemplo para a nossa sociedade. Já falei várias vezes, não sou ninguém para julgar o que se passou, essa não é minha função. Eu só acho que o futebol tem que ser o embaixador do que são os valores, daquilo que é o respeito, ética e educação para as gerações presentes e futuras, disse Abel Ferreira. O que ele diz é certo. Agora, vindo da boca do senhor Abel Ferreira, que é o maior dos treinadores mal educados do futebol brasileiro, vira piada. Porque ele é o cara que reclama do juiz o tempo todo, que xinga o tempo todo, que foi expulso aquela vez lá segurando o negócio, os documentos. Então, é o cara que mais desrespeita, que é mais mal educado, vindo falar de ética, de respeito, de educação. Então, é piada isso que o fanfarrão do Abel Ferreira falou. Enfim, mudando de assunto, Felipe Luiz pode ter até 6 reforços em jogo do Fla-Flu pelo Brasileirão, por quê? Flamengo irá fretar um avião para Plata, Arrascaeta, Vinha, Varela e Carrascal. Jogadores foram convocados pelas seleções e devem ficar à disposição. Além disso, Jorginho voltou a trabalhar no campo com bola nos últimos dias. Sendo assim, a tendência é que o volante esteja à disposição. Já Danilo e Alexandro, no entanto, não devem ficar à disposição porque eles jogam na Europa. É mais longe, então é improvável que eles fiquem à disposição. E os aqui da América do Sul, depende também da minutagem, devem chegar a tempo, mas é bem provável que fique ali no banco de reservas. Vamos mudar de assunto de novo, falar agora do PVC, também fanfarrão, distorcendo os fatos aí. PVC falando sobre o caso Bruno Henrique e Vitor Roque, comparando. Cobram a mesma eloquência nos 2 casos, são crimes, mas a diferença é que o Bruno Henrique foi denunciado pelo MP. Cara, o que foi julgado agora na última semana foi o âmbito, a esfera esportiva. A denúncia do Ministério Público é para a esfera criminal, que ainda vai acontecer, ainda está acontecendo. Então, mais uma vez, o seu Paulo Vinícius Coelho, PVC, tentando dar uma distorcida na situação para ganhar visibilidade, para ter aquela audiência, né? Mas a gente vem aqui e esclarece que mais uma vez ele está dando aquela distorcidinha só pra jogar pra galera, né? Enfim, vamos falar agora de mercado da bola, mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus.
que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá. Começando por o Wendel, que reforçou na entrevista a vontade de voltar ao Brasil, parte da torcida do Flamengo fazendo campanha aí nas redes pro Flamengo ir atrás, mas a informação é que o Flamengo não tem interesse nele, porque é um jogador muito caro, a posição dele é uma das posições que não são prioridade pro Flamengo hoje, que é de volante, segundo volante, e além disso ele é do Zenit. Ele, quando acertou com o Botafogo, acertou por 20 milhões de euros. Falou que o Flamengo tá longe de ser do que o Flamengo tá disposto a pagar. Então, hoje, ele é até um nome que tá ali no meio, na lista, mas tá longe de ser um dos primeiros nomes pro Flamengo tentar para essa janela. Então, não. O Wendel pode falar, mas a não ser que mude uma coisa muito significativa, o Wendel não vem pro Flamengo. Se não tiver nenhuma reviravolta mirabolante, o Wendel não será jogador do Flamengo. A gente, se tiver alguma novidade relevante sobre isso, traz aqui para vocês, beleza? Fase decisiva para negociações, José Boto, Felipe Luiz e o time de scout entram em momento de definição ali de prioridades. E aí a gente sabe que as posições prioritárias são atacante, zagueiro e goleiro, mas dentro de cada posição tem um ranking ali que eles estão estipulando para determinar quem vão ser os primeiros que o Flamengo vai tentar, né? Tem pro ataque, claramente o Tati Castelhanos é a prioridade. Muita gente veio até no vídeo de ontem falar comigo que ele deu uma declaração lá, que gosta da Lazio, que tem vontade de ficar por lá. Mas é claro que ele vai falar isso. Não tem como. Ele não está mal lá, querendo sair de lá. Mas ele já disse pro staff e disse para a diretoria do Flamengo que tem muita vontade de vir pro Flamengo. Ou seja, se acontecer o acordo entre Flamengo e Lazio, o Castelhanos viria sim. Ele é casado ou namora, tem um relacionamento com uma brasileira, vem algumas vezes aqui pro Rio de Janeiro, tem muita vontade de vir para cá, definitivamente, para jogar aqui. Então, essa declaração dele não dá para ser definitiva, para iludir a galera não, porque ele tem vontade sim, o Flamengo mantém conversas com o staff do Castelhanos e existe sim uma chance grande dele vir, é claro, dependendo do Flamengo ter esse acordo aí com a Lazio. Qualquer novidade que eu tenha sobre isso aí, claro, eu trago para vocês. E agora, plano para zaga, o plano A segue sendo o Vitão. Pro gol, o Brazão perdeu muita força porque o Santos tá irredutível em relação aos valores dele, pediu 7,5 milhões de euros na última janela e o Flamengo não pretende gastar isso tudo com o goleiro. O Flamengo quer um goleiro de custo mais baixo, de potencial, que ele vá contratar ali para ser o reserva do Rossi, ele vai se desenvolvendo. Então, a princípio, o Brazão não deve ser esse nome e o Flamengo segue acompanhando o mercado aí para definir quem vai ser esse goleiro aí que o Flamengo vai contratar, porque vai ter que contratar, já que o Matheus Cunha já está de saída, contrato assinado com o Cruzeiro, além do Cleiton. Barca tá grande aí, e por falar em Barca, tem uma reviravolta aqui na negociação relacionada ao Cebolinha. Cebolinha, que era dado como um dos nomes praticamente certos para a Barca do Flamengo, tem tido boas atuações, jogou bem contra o Sport. Antes de se lesionar, ele tinha tido 2 bons jogos, então tá ganhando muito ponto com o Felipe Luiz, com a diretoria do Flamengo, e a tendência é que hoje ele não figure na Barca do Flamengo, a não ser que chegue uma proposta interessante, que o Flamengo não vai deixar de analisar, pelo menos, mas a princípio, Cebolinha subindo ali no conceito interno, não deve ser adicionado à Barca, então teve essa reviravolta, essa mudança aí. Primeiro no Brazão, que hoje não é um dos primeiros nomes por conta aí do seu alto valor, e do Cebolinha, que pela melhora no desempenho não deve fazer parte dessa Barca, pelo menos inicialmente. E qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Beleza?
Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!